Olha, ele estava fazendo umas coisas tão absurdas, esse médico, que inclusive ele passou no Fantástico, que ele estava falando que ele olhou numa gota de sangue da pessoa e ele disse que estava faltando, que ele estava vendo moléculas de cálcio, se eu não me engano. Uma coisa assim absurda, tá? Então, o que que aconteceu? Essa avaliação, através do fio de cabelo, começou a ser levantado muitas dúvidas. Por quê? Porque a quantidade de mineral que existe é tão pequena, embora ela seja primordial, que fica muito difícil de você falar, olha, em cada cc de sangue vai ter 0,000 de selênio, vai ter 0,000 de cálcio, tá? Então, ele é um exame que, embora ele tenha um reconhecimento dentro da classe médica, ele sugere uma quantidade muito grande de dúvidas com relação a essa avaliação. Então, uma das diferenças principais, tá, da terapia ortomolecular com a oligoterapia é justamente essa. Eles têm uma preocupação de avaliação quantitativa, tá? Tanto que se você pegar lá uma tabela, você pega aquela tabela que tem todos os alimentos. Não tem lá, olha, cenoura tem não sei quanto de cálcio, não sei quanto de vitamina B, vitamina A. Isso daí é uma avaliação quantitativa. Então, quando o médico ele vai, pega aquele resultado do exame do fio de cabelo, ele vê lá, olha, está faltando isso, está faltando zinco, cobre, fósforo. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai sugerir uma reposição, tá, em miligramas para poder suprir aquela falta nutricional da pessoa. Eu não lembro quem foi, realmente eu não lembro o nome. Eu sei que deu um, nossa, foi assim o auge. Ah, vira e mexe, as, exatamente, tá? Então por aí já começa a dificuldade do exame. Pensa, né, que a gente, principalmente mulher, tanta coisa que a gente faz no nosso cabelo, né? E realmente ali ele tem uma perda de proteínas, tem perda de minerais, um monte de coisa. Então ainda corre o risco de na avaliação quantitativa aparecer um déficit que não é real, tá? Então, legal. Legal. Oi, Leci, tudo bom? Legal. Então, eu não sabia se esse exame era feito no Brasil ainda. Não é possível, né? Aqui a gente faz tudo. Chega de mandar as coisas lá para fora. Né? Então, legal. Foi bom você me falar, porque eu não tinha ciência. Obrigada. Tá? Então, por aí a gente tem uma ideia. Né? Então, o que, que acontece? O terapeuta órgo, né, o orgoterapeuta, né, ele não tem como chegar e falar e ministrar uma receita, por exemplo. Né? Por quê? Porque a nossa avaliação do cliente é qualitativa. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, né, que eu tenho eu faço as distribuições dos órgãos, né, vendo os órgãos, porque ninguém achava, eu não fazia isso, nesse curso que eu estou voltando agora, eu quero deixar bem claro isso, né? Tá. Então, Fabiana, só que assim, ó, o, esse analisador quântico que você está falando, ele pode ter uma dupla tradução. Ele é específico para verificação de minerais? Ou ele é um analisador quântico com relação ao nível de energia? Ah, então. Então, ele é diferente. Então, esse analisador, ele funciona de forma qualitativa, tá? Ele não é quantitativa. Ele vai verificar os seus níveis de energia, tá? E vai dizer, olha, por exemplo, você sente cansaço, então é legal o selênio, um exemplo. Bom, mas graças a Deus, né? Quanto mais coisas tiver para garantir a vida da gente, melhor. Então, assim, às vezes algumas pessoas, elas me questionavam assim, olha, mas no caso, esses órgãos que você está oferecendo, né? Isso.
que você está oferecendo, tal. Eu fui numa farmácia e elas me pediram para trazer uma receita, né? Aí essa é justamente essa a questão. A receita, quem pode receitar é médico, tá? Por quê? Porque ele vai dizer, olha, precisa de tantos de fósforo. Pensa, né? Miligramas, tal, não sei o que, de fósforo, diluído num X, de líquido tal, tá? Então, nós, enquanto terapeutas, orgoterapeutas, não podemos e nem temos como fazer uma receita. Por quê? Porque a gente faz, a nossa avaliação é qualitativa e não quantitativa. Tudo bem? Ficou bem claro isso? Tá? Nada impede, né, e eu deixo isso sempre muito, muito claro, nada impede de vocês estarem pesquisando na internet, tá? Porque, gente, depois que surgiu o Google, só não se vira quem não quer. Tá? Nada impede que você procure na internet os fornecedores. Por que, que eu me dispus a estar fornecendo o produto? Não é porque eu ia vender, porque a gente não ganha nada desse negócio, tá? Não ganho nada, né? Eu só faço intermediação porque eles não vendem diretamente. O que, que que você precisa tomar cuidado? Com a idoneidade do local que está te fornecendo o produto. Por que, que eu comecei a oferecer os kits e as unidades, inclusive? Porque é uma empresa que tem a aval de Anvisa. E o pessoal estava entrando em contato comigo que alguns estavam fazendo, utilizando de outras empresas e não estava surtindo resultado. E é impossível não ter resposta. Quando a gente faz a reposição dos órgãos e elementos, você tem resposta em horas. Então não é possível que você ministrou durante 2 meses e não teve resposta, tá? Por quê? Porque a gente não está fazendo uma avaliação qualitativa. Se a pessoa não está respondendo ao tratamento, é porque não tem os órgãos ali. A pessoa está dizendo que tem, mas não tem, tá? Então foi só por conta disso. Tudo bem? Entendeu o que é ortomolecular? Tá? Tudo bem? Ok aí? Então vamos passar para óleo. Então, a oligoterapia, né, vem do grego óligo, que significa pequeno, pouco, tá? Ou medicina das funções. Por que que Jacques colocou como medicina das funções? Porque a ideia é estar vendo o funcionamento e a resposta do corpo. Ele, lembra que eu falei? Não é quantitativo. Ele quer saber se você faz a reposição e se o seu corpo responde. Então, para poder não entrar em conflito com a ortomolecular, com o médico ortomolecular, ele criou uma medicina própria. Por isso que a gente chama de orgoterapia como sendo medicina das funções. Tá? Percebe que não saiu da parte, ainda faz parte, né, do termo de medicina, é para não entrar em conflito. Se vocês quiserem, tá, eu estava com o número da lei aqui, mas infelizmente eu devia ter colocado no slide. Se você colocar lá no Conselho Regional de Medicina e ver quais são as limitações que eles colocam da ortomolecular, vocês vão perceber o seguinte: ela ainda está tramitando no Congresso, porque pelo Conselho Regional de Medicina, ela não tem comprovação científica. Então, tudo aquilo que não tem comprovação científica, ela não é uma exclusividade médica. Mas como teve a caça às bruxas de 2012, né? Vocês devem, talvez alguns até lembrem, que foi aquele negócio deles pegarem, que os médicos queriam fazer tudo. Queria fazer florais, queria fazer aromaterapia, queria fazer drenagem, queria fazer até até a parte fisioterapeuta. Eles queriam fazer tudo e tirar tudo das mãos do terapeuta, né? Acupuntura, né? Quem trabalha sabe mais ou menos o que foi isso. Então, o que aconteceu? Algumas práticas, elas ficaram assim, que nem a acupuntura. O terapeuta faz e o médico pode fazer alguma coisa, mas ele não pode proibir do terapeuta estar exercendo a mesma função.
E a ortomolecular também deixou meio que no ar as coisas. Então, se vocês olharem lá, né, dentro do Conselho Regional, para vocês ficarem mais tranquilos, porque eu sei que tem muita gente que não é de São Paulo. São Paulo a gente é mais flexível. Parece que os órgãos de fiscalização aqui, eles são mais light, tá? Mas tem alguns estados que a coisa pega pesado. Então, para você ficar mais tranquilo, dá uma olhada lá do Conselho Regional de Medicina, você vai ver que tem um monte assim, se, né, como não foi comprovado cientificamente, sendo que, né, tem vários itens, então eles limitam os médicos. Então o médico ele pode fazer análise quantitativa, ele pode ministrar as receitas, ele pode fazer acompanhamento das vitaminas através de exames de sangue, entendeu? Ele pode fazer a reposição através de soro, tá? Por soroterapia, né? Coisas que antes alguns, né, terapeutas até se atreviam. Eu achava muito atrevimento demais mesmo. Acho muita responsabilidade você enfiar um sorinho numa pessoa. Eu acho que, né, eu acho que cada um no seu quadrado. Eu sei até onde eu posso ir. As pessoas têm que ter bom senso, até que eles fizeram bem. Porque tem muita pirataria, tem muito charlatão no meio. Tá? Então, só para vocês ficarem mais tranquilos, se vocês quiserem estar acessando, é só colocar lá Conselho Regional de Medicina, médico ortomolecular. Aí vai aparecer tudo que ele pode estar fazendo para você perceber que ele também tem limitações. Se algum médico, de repente, chegar em você e falar, não, você não pode, você tem como se defender. Bom? Então, vamos lá, tá? Então, o que o Jacques Ménetrier resolveu fazer? Ele resolveu fazer a reposição desses órgãos por via transdérmica. Ou seja, a gente não ia usar nenhuma técnica invasiva. Né? Por quê? Porque a técnica invasiva é um direito do médico ortomolecular. Tá? E a gente consegue uma resposta tão boa quanto, posso até arriscar, em algumas situações, até melhor. Por quê? Quando você faz a reposição ortomolecular através de comprimidos, que nem, por exemplo, o centro, a proposta do centro é uma proposta ortomolecular. O que ele faz? Ele tem, né, não é de A a Z, que é a propaganda deles, ou seja, dentro daquele comprimidinho tem todos os minerais, né, que compõem aquela formulação. Qual que é a proposta do centro? É repor todos os minerais, independente de qual você esteja precisando ou não. Então é um risco. Né? Então, todos aqueles comprimidos, a hora que você toma, que ele for passar, né, vai ser digerido no seu estômago, vai ser absorvido através do intestino delgado para cair na corrente sanguínea, tá? Dentro desse processo, existem perdas muito grandes. Então, vamos supor, lá está escrito que tem zinco 0,00, sei lá, 2, qualquer coisa de zinco. Só que seu corpo, na realidade, está precisando de 0,4. Tá? Dentro do processo de digestão, aquele 0,2 já vai passar para 0,1. E o seu corpo está precisando de 0,4. Tá? Em compensação, seu corpo não está precisando de nada de cálcio. Mas você tomando aquele comprimido, você vai ter que engolir o cálcio também. Tá? Então, o diferencial, tá? Que também eu falo que é o que mais pesa com relação ao tratamento ortomolecular, que dá mais certeza de eficácia, né, a oligoterapia numa situação dessa, é que a gente vai estar ministrando os minerais de acordo com o que o seu corpo está dizendo que precisa. Então você pega uma pessoa que ela tem problema articular, né, dentro do questionário, né, que a gente tem, são mais ou menos umas 50, 60 perguntas, tá? Dentro daquele questionário, você já vai perceber. Então, se ela está com um problema de artrite, automaticamente ela está precisando de determinados minerais. Então, ela está precisando de cálcio, está precisando de fósforo, porque um trabalha com o outro, tá? Ela pode estar precisando de silício, não é? Mas como que eu cheguei nessa conclusão? Porque o corpo dela está me dizendo isso, tá? Não é um exame de fio de cabelo, é o corpo que está dizendo. Então, Luciana, você vai ministrar de forma transdérmica, não é que você não vai ministrar o produto. A gente vai ministrar sim, tá?
mas não vai fazer, a gente não vai receitar para manipular numa farmácia. Você vai estar adquirindo, tá, os óleo na concentração que deve ser usado de forma transdérmica, ok? E você vai estar repondo do mesmo jeito. Só que a avaliação que a gente faz é como como eu comentei agora. Então, o corpo está apresentando uma determinada deficiência, ok? Tá? Tudo bem, gente? Entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita. Tá, então vamos lá. Nananã. Então, tá. Ah, sim. Quando a gente faz a utilização através da ingestão, que nem eu estava falando, a gente tem uma perda, né, desse mineral por conta do processo digestivo. Quando você faz a ministração por via transdérmica, você não tem perda mineral, tá? Por quê? Porque ele vai direto para a corrente sanguínea. No caso da orto, você tem que esperar passar por todo o processo digestivo para poder ser absorvido. E no caso da administração via transdérmica, você não tem perda nenhuma. Ele vai íntegro. Por isso que a gente usa poucas gotas, tá? Que isso a gente vai estar aprendendo no curso mais para frente. Lena, se a pessoa apresentar alguma doença, deixa eu ver se eu entendi. Ah, não, mas aí se ela apresentar uma doença de pele, ela vai estar apresentando uma alergia, é isso? Então, mas os óleos a gente não passa no corpo inteiro, tá? Eles são, a gente usa 3 gotinhas, um exemplo, olha. Vamos supor que a pessoa ela tem uma dermatite seborreica. Então, aquela pessoa que ela tem um processo escamativo de pele por conta de um desequilíbrio de silício, inclusive, tá? Então, como que a gente vai fazer a reposição? Na pele, do mesmo jeito. Você escolhe uma região que não seja afetada, porque geralmente dermatites elas são distribuídas. Ou então, vamos supor, psoríase, né? Que é um problema de pele, tá? Você vai escolher uma região, tá? Geralmente a gente ministra no antebraço, uma área pequena do antebraço, tá bom? Ou então você pode ministrar na sola do pé, qualquer área que você perceba que ela está mais íntegra, tá bom? Certo? Isso, gostei da pergunta, tá? Pode perguntar, viu, gente? Eu adoro que pergunte. Não fico brava, não. Tá? Nada, imagina. Então, vamos lá, tá? Então, olha, pelo fato de da absorção ser completa e vai direto para a corrente sanguínea e não há perdas, por isso que a quantidade que a gente utiliza é muito pequena, tá? Então, a gente utiliza geralmente de 3 a 5 gotinhas de cada óleo, tá? E é mais do que suficiente. O processo é tão interessante, gente, que olha, você consegue perceber a mudança do organismo assim em uma questão de 1 hora. Você já percebe a mudança. Aí você me pergunta assim, mas como que eu vou saber, né, que aquele óleo está fazendo efeito? Geralmente a gente refaz a pessoa, você faz o acompanhamento dela para atendimento semanal, tá? Existe algumas exceções, se uma pessoa ela mora muito longe e tal, que a gente envia para a pessoa através de gel. Mas independente da forma que você vai estar fazendo a aplicação do óleo, o acompanhamento da pessoa é primordial. Eu falo que o grande trunfo do terapeuta é que a gente tem essa preocupação de saber se está havendo resultado. O médico, por conta da própria cultura, né, do médico, e aquela coisa de ser rápido, por mais que ele dê atenção, ele não. É diferente. A gente sabe, quem é terapeuta, já passou por um terapeuta, passou por um médico, tá? Mesmo que você pague lá R$ 1.500 uma consulta de ortomolecular, que geralmente é isso que eles cobram,
né? Ele vai fazer aquele acompanhamento, ele faz assim, você vai tomar isso, ok? Tá bom, tá. Você volta daqui 30 dias. Chegou lá, oi, tudo bem, tal, e aí, você tá melhor? Tô, ai, que bom, não sei o que, tá? Então, você vai tomar isso mais tanto tempo. Ele não tem aquela preocupação que a gente tem de verificar aquela pessoa, não só com relação à resposta do tratamento, mas nela como um todo, tá? Então, o que, que a gente percebe? Que a pessoa ela vai diminuindo as queixas, né? E o interessante é que é assim, depois que normalizou, né, porque a gente não passa só o gel ou os óleo através da pele e fala tchau, acabou, tá? Depois que ela se restabilizou, que ela já está ok, a gente verifica, olha, já sumiu aquela queixa, tá? O que, que a gente faz? A gente vai estar orientando para ela manter esses níveis através, sim, agora ela vai fazer a parte de alimentação. Como que a gente faz isso? Tá? A gente faz através, isso aí a gente vai ver bem naquele finalzinho, que eu vou passar para vocês, que é através da dieta do tipo sanguíneo. Que é o que a gente vai passar para ela uma orientação para evitar que ela crie uma dependência. Né? Então, a ideia não é que a pessoa fique o resto da vida fazendo tratamento. Enquanto terapeuta holístico, a gente quer que a pessoa se liberte e mantenha a saúde. Então, depois que ela se equilibrou, né, se não é um caso, por exemplo, de desgaste ósseo, né, uma alteração muito grande de uma glândula, né, que ela realmente acaba tendo essa necessidade de estar fazendo uso constante, porque o corpo dela, de uma forma ou de outra, não consegue produzir ou fixar aquele mineral, tá? Mas 99% dos casos a gente quer mais aquela caminho sozinho, tá? Então, para que isso aconteça, você precisa estar conhecendo os hábitos, o que está acontecendo com aquela pessoa, não só a nível nutricional, a nível emocional. E isso é uma característica do terapeuta, não é uma característica do médico. Não é que o médico é mau, é cruel, não é isso que eu estou falando. É que não faz parte da cultura de um médico, raríssimas exceções de encarar um paciente dessa forma. Ok? Tá? Então vamos para o próximo, que lá embaixo a gente já falou bastante. Então, olha, eu fiz uma relaçãozinha dos principais minerais usados, né? Então, cálcio, fósforo, enxofre, potássio, sódio, cloro, magnésio, vanádio, tá? Meio, perdão, tá? Eu para digitar é uma catástrofe, tá? Ferro, zinco, selênio, silício, lítio, iodo, manganês, prata, vanádio, tá? Aqui eu repeti de novo, olha que bonitinho, tá? É, uma característica que é uma vantagem do tratamento de oligoterapia. O silício, desculpa, o lítio, vanádio, tá? E tem mais alguns outros, porque na realidade a gente deve ter mais ou menos uns 50, eu citei só alguns, tá? Eles são altamente tóxicos. O vanádio, inclusive, ele é um dos minerais mais recentes que foi encontrado. É, e a quantidade que é utilizada, geralmente ela corre risco de ser tóxico. Se vocês conhecem alguém que tem problema, por exemplo, de bipolaridade, que o médico manda usar lítio, tá? Você vai verificar que essa pessoa ela tem que fazer exame de sangue a cada 30 dias para fazer acompanhamento da contagem de leucócitos, tá? Por quê? Porque ele é muito tóxico. O que nós utilizamos, a forma de extração, né, dele, que a gente vai ver mais para frente como que é produzido, né? Ele não tem o problema da toxicidade. Para vocês terem uma ideia, o lítio, ele tem assim um achado para tratamentos de ordem neural, né? Então, pessoas que elas têm problemas de bipolaridade, que têm também problemas de transtorno como Parkinson, demência de Alzheimer, esse tipo de coisa, tá? Eles têm uma resposta muito interessante quando faz uso do lítio. Ele normaliza algumas funções neurais, inclusive. E eu tive uma cliente que ela tinha dores, enxaquecas horrorosas mesmo, de ficar internada 2, 3 dias. E ela já tinha tomado tantas e tantas e tantas coisas, já estava no desespero.
E como ela já era uma cliente minha de terapia floral, terapia de regressão e tal, foi uma das primeiras que eu atendi. Eu falei assim, olha, ah, tá vendo? Então, aí eu peguei e falei pra ela, falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, era no comecinho, né? Você tem, né, Fabiana? Era comecinho, então a gente fica sempre assim meio inseguro para ministrar, mas falei assim, como ela já me conhece, né, como profissional, tal, eu também conheço, sei que ela não vai, não iria nem se ofender. Falei assim, olha, tem essa substância, tal, você gostaria de estar fazendo? Aí fiz a avaliação dela, tal, papá. Falei assim, vamos fazer. É, a resposta dela foi tão interessante, que inclusive ela não tem mais, já ela fez tratamento há mais ou menos uns, nossa, eu já estou trabalhando na área uns 8 anos, deve fazer mais ou menos isso, 8 anos, que o próprio médico dela, né, perguntou onde é que ele conseguia aquele lítio que eu estava usando para ela. Aí eu gentilmente, né, disse para ela falar que se ele quisesse fazer o curso, eu ensinava para ele. Estou errado? Fiz mal? Vocês acham que eu fui cruel? Ele queria saber, doutor, só fazer o curso que eu, né, nem assim mesmo para ele, por conta do resultado que deu. Por quê? Porque não houve toxicidade, tá? Não é verdade? Né? Então eu só devolvi para ele, porque ele ficou cercando, ainda ela deu risada. E é interessante, exato, eu não ia dar para ele de mão beijada assim. Vai lá e pega. Né? E interessante que assim, né? Não que seja a regra, mas geralmente o oriental é muito desconfiado, né? E o médico, e ela é Sansei, né? E o médico também era, então eu achei aquilo assim, para mim foi a comprovação maior de tudo. Pensar, tá vendo? Né? Por isso que é interessante que vocês tenham convicção, quando vocês estiverem já terminado o curso, que eu espero que alguns de vocês retornem, né? Que termino, quem já está, quando terminar o curso, a primeira pessoa que vocês precisam estar tratando são de vocês. São as pessoas mais próximas, porque qualquer técnica a gente precisa ter convicção da ação dela, porque senão você não consegue utilizar e não passa segurança, tá? Então eu sou assim apaixonadinha por horto, como sou apaixonada por florais, tal, por quê? Porque tudo primeiro eu usei em mim, ok? Então assim, gente, ó. Então, no curso a gente explica como que faz a avaliação, é através de questionários, tá, Fabi? Bom? Então, assim, olha, esses minerais que estão aqui, né, existem outros, eles estão descritos na apostila, como cada um funciona. E é importante assim, ó, quem já começou a ler sabe. A apostila ela é extensa, as nossas aulas são mais para a gente fazer esse resumão, mas vocês não podem ficar dependendo só das aulas, tá? Então, sempre consulta a apostila. No finalzão dela tem um resumo de várias patologias que a gente agrega, né? Porque a gente faz duas avaliações, das diáteses, né? E da anamnese. Então, é interessante depois vocês estarem lendo, vai folheando, tá bom? Porque assim fica legal se vocês trouxerem as dúvidas. Porque aí o que, que eu faço a partir da segunda aula? Né? Você já começa a trazer algumas dúvidas referente a esse capítulo que a gente está olhando, tá bom? Porque aí fica melhor do que você deixar para tirar dúvida tudo no fim. Então, se chegou no capítulo 2 ficou dúvidas, tal, você já traz e a gente já tira, tá bom? Aí, a partir da próxima aula, a gente já faz assim. Então, vamos lá. Então, o conceito de oligoterapia, né, que é aquele que eu já falei no comecinho, né, que a gente faz através da pesquisa. Então, a gente pode passar, que tem muito assunto, né? Então, o que acontece, né? Como que os minerais, eles agem dentro do nosso corpo? Como que o metabolismo trabalha junto com os minerais? Oi, boa noite, Maria Terezinha, seja bem-vinda, tá? Então, o que que acontece? Vocês lembram uma época que eu acho que eu gosto muito de coisas práticas, né? Que aí a pessoa ela associa uma coisa com a outra. Vocês lembram uma época que todo mundo pegava, que tinha problema
de artrite, artrose, de coisas assim que a pessoa deduzia que ela tinha uma falta de cálcio, que elas pegavam um ovo, colocavam no vinagre, aí aquilo ali tirava, né, todo o cálcio da casca do ovo, ficava aquele pozinho lá embaixo e a pessoa bebia. Quem é que tinha? Minha mãe era especialista nisso, porque eu, inclusive fui eu que tinha dito para ela na época, isso já faz tempo, é antigo, tá? Então o que acontecia? Aquele cálcio que a pessoa estava tomando, né? Disse que tinha, acho que lavava e pegava aquele fundinho, era alguma coisa assim que a pessoa tomava. O que acontecia? Algumas pessoas, né, conseguiam fazer a reposição de cálcio? Conseguia, tá? Algumas outras pessoas desenvolviam pedras de vesícula e de rins? Desenvolviam. E a grande maioria não acontecia nenhuma coisa nem outra. Nem melhorava os níveis de cálcio e, graças a Deus, não desenvolvia pedra nos rins ou na vesícula. Tá? Por que isso acontece? Quando o nosso corpo ele apresenta uma patologia, né, que está associada a um mineral, esse mineral dificilmente vai conseguir se fixar sozinho. Tá? E tem alguns que conseguem, que eles são independentes, tá? O cálcio, né, que é o exemplo que eu estou usando, tá? Ele não se fixa na, no, no, na parte dos ossos, né, sozinho. Ele só consegue se fixar quando ele tem a ajuda de um outro mineral chamado fósforo. Então, o que acontece, né? Por que se desenvolvem as patologias? É, para ver a reação química, tá? Então, nosso corpo ele precisa da enzima. A enzima, a função dela é acelerar o processo, né? Ele precisa de um mineral que trabalha muitas vezes junto com essa enzima, tá? Para acelerar o processo também. E precisa do mineral, às vezes, para fixação, tá? E até para transformação e absorção daquela substância. Então, às vezes, a pessoa ela come carne, come um monte de carne, tá? Mas ela ainda assim ela tem problema de anemia. Por quê? Porque embora ela esteja, né, ingerindo uma quantidade muito grande de uma determinada substância, né, de uma proteína, ela não tem, né, dentro do organismo dela um suporte mineral para poder fixar aquela proteína e mandar para os músculos. Então, as doenças, né, uma grande maioria delas, acontece justamente por isso, tá? Não tem um mineral ali para ajudar a fixar ou transformar aquele alimento em alguma coisa que vai ser absorvida pela célula. Não consegue transformar aquele alimento em energia, tá? Para fazer com que o corpo consiga realizar todas as suas funções, certo? Tá? Então, olha, na ausência de minerais, fica aberta porta para ansiedade, nervosismo, estresse, depressão, entre outros distúrbios, podendo levar a graves estados patológicos. Oi, oi, boa noite, tudo bem, Sirica? Não tem problema não, tá? Então, assim, é, um das maiores falhas dentro do nosso metabolismo está associado ao mau funcionamento de glândulas, tá? A gente não escuta ninguém, é difícil escutar alguém falar de glândula. A gente escuta falar de coração, escuta falar de fígado, né? Escuta falar de até de intestino. Mas ninguém dá muita atenção para a parte glandular, tá? E os minerais, tá? Eles ajudam a regular o funcionamento das glândulas. E as glândulas ajudam a regular o funcionamento de tudo no nosso corpo. Absolutamente tudo. E a gente não escuta falar de glândula. Só quando acontece, né, alguma coisa e ainda assim a pessoa não associa. Vocês querem ver uma coisa? A minha mãe, ela tem problemas assim de fixação de cálcio, tá? Que agora que deu uma estabilizada, tá? Embora já tenha já deu problema de artrose e tal, essas coisas. Tudo isso por conta das,
Ela fez uma cirurgia, vou contar a história, senão não dá para. Ela fez uma cirurgia de tireoide há mais ou menos uns 30 anos atrás. Quando o médico, né, tirou a tireoide, ela tinha problema de hipertiroidismo, já tinha feito tratamento, reposição de iodo, e antigamente era assim, né? O pessoal achava que, não está funcionando, corta isso, né? A amígdala está inflamando, arranca a amígdala, não era assim, tá? Agora o pessoal começou a tomar consciência. E nessa fase ela fez, né, o médico retirou a tireoide. Na época eu lembro que ele me chamou na sala e ele falou assim para mim, olha, eu preciso te pedir desculpas, porque olha que bonzinho médico, quando eu tirei a tireoide da sua mãe, eu sem querer tirei praticamente toda a paratireoide. Eu não entendia nada do que estava falando, né? Mas ele fez questão de pedir desculpa e falou assim, olha, mas ainda conseguiu ficar um pedacinho da paratireoide lá. E ó, tá bom, né? Não entendi, para mim não entendi o que ele queria dizer. Aí levamos minha mãe para casa, quando passou 2 dias, tivemos que voltar correndo com ela para o médico. Por quê? Porque ela começou a ter uma contração muscular, como se ela estivesse tendo um ataque epilético, né? Então, todos os músculos do corpo dela começaram a retrair. E entre essa musculatura estavam, né, a região do pescoço, né, diafragma, e ela começou a ter um problema, né, querendo ter uma parada respiratória, cardiorrespiratória, porque o coração também é feito de músculo. A gente chegou no hospital, fez a dosagem dela, ela estava com uma dosagem baixíssima de cálcio, né? Aí os médicos injetaram cálcio, potássio, tal, algumas outras coisas que ela tinha perdido, né? Só de potássio. Lembra do processo de osmose? A bomba de potássio lá, né? Aí é que fui entender por que, que o médico veio pedir perdão. Porque quem faz a fixação, né, dessas substâncias no nosso corpo, tá, é a paratireoide. Né? Então, algumas pessoas elas vão ter uma deficiência da fixação de cálcio e não vai adiantar ela ficar enfiando cálcio, enfiando cálcio, enfiando cálcio. Ela precisa estar utilizando um mineral que ajude aquele cálcio a se fixar no corpo. Tá? Que era exatamente isso que estava acontecendo com a minha mãe. Tá? Como ela não tinha glândula, automaticamente não existia essa fixação do cálcio. Deu para entender como que a coisa funciona? Tá? Por isso que quando a gente faz a avaliação, né, e a gente faz a avaliação qualitativa, ela acaba sendo mais eficiente do que a quantitativa. E olha a importância como a coisa pega pesado, tá? Por quê? Porque uma glândula não está funcionando direito. Deu para entender? Então, quando a gente faz a avaliação da diátese, que tem uma quantidade pequena, né, de minerais de cada diátese, né, que a gente vai ver mais para frente, e vocês vão cansar de ouvir eu falar isso. Olha, gente, na dúvida, trabalha só com as diáteses e a pessoa já vai ter uma melhora justamente por isso. Porque nas diáteses são os minerais que fazem com que todas as glândulas funcionem de forma harmônica. E quando elas estão funcionando de forma harmônica, o metabolismo do nosso corpo também fica mais harmonioso. Ok? Dúvidas? Nada? Tá? Então, olha, mais a nível informativo, né? Gabriel Bertrand, ele cunhou o termo de oligoelementos para referir-se aos alimentos presentes no organismo humano, animal e vegetal em pequeníssima quantidade, mas com papel biológico imprescindível. Então foi ele que tirou aquela coisa de falar que aquilo era só uma sujeirinha que estava lá, tá? Então quem acabou desenvolvendo o termo, né, de oligoelementos foi Gabriel Bertrand, que ele era um médico bioquímico, tá? Então os oligoelementos são elementos que encontram em nosso organismo em quantidade infinitésima, tá, vou pular essa parte que eu já falei tudo. O médico francês Jacques Menetrier, professor e doutor de medicina, né, colaborador, tá? Iniciou suas investigações antes da Primeira Guerra Mundial e juntamente com o seu colega, é porque assim, ó,
Eu quis colocar essa parte histórica, porque se você algumas literaturas, você não vai encontrar o Jacques Ménetrier lá. É, quando as pessoas, isso daí já é uma coisa pessoal, né? Quando as pessoas estão trabalhando com o mesmo objetivo, sempre tem um que acaba é, sendo aparecendo mais do que os outros, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas no desenvolvimento da técnica, tá? Desculpa, das pesquisas, foram todos esses, tá? Então foi Menetrier, Alexia Carrel, né? Doutora Assurer, né? Que desenvolveu a partir de 1932 uma série de pesquisas experimentais, né? Que chamou de medicina das funções ou medicina funcional. Bom, que é o que a gente está estudando até agora, tá bom? Se vocês quiserem, inclusive, estar pesquisando alguma coisa, é, pega sempre como medicina funcional. Se você puxar como ortomolecular, jogar no Google como ortomolecular, ele vai aparecer mais com relação àquilo que eu te falei, vitaminas, tal, a codificação, esse tipo de coisa. Na medicina das funções é que a gente vai achar informação em cima dessa técnica que a gente está aprendendo, tá bom? Então, a medicina funcional, ela tem por objetivo o tratamento de pacientes que apresentam um conjunto de sintomas, tá? Ocasionados por uma desordem fisiológica reversível de parte ou de todo o organismo. Então, assim, olha, a gente utiliza a orgoterapia também de forma preventiva. Quando você faz a diátese, né, quem assistiu às outras palestras vai perceber que foi o seguinte, que a gente nasce, né, com uma predisposição genética, tá, por conta da nossa herança, né, familiar, de ter uma dificuldade em fixar alguns minerais, certo? A diátese é basicamente isso. É você identificar quais são, né, qual é a diátese e a partir disso saber quais as possibilidades e quais as dificuldades por herança que nós temos de fixar determinados minerais. Por isso, né, que quando eu coloco que você pode tratar a pessoa só fazendo a identificação das diáteses, é por quê? Porque o restante que aconteceu, né, as outras patologias que vão aparecendo, já é por falta dessa fixação de mineral, tá? Então, por isso que a gente pode estar fazendo um tratamento preventivo. Você não precisa esperar a pessoa adoecer, tá? Então, a partir, independente da idade, né, que quando já houver um desgaste, já começa a aparecer alguma coisa assim diferente, por exemplo, a criança, ela começa a ter muito problema de garganta, por exemplo, tá? Isso já está associado com alguma falha no sistema metabólico, o sistema imunológico dela está em queda, tá? Então, é interessante, ela já está fazendo uma reposição de minerais, por quê? Porque já se percebe que essa falha mineral é ali que ela vai atacar, tá? Dentro da parte do sistema imunológico, como nesse exemplo, ok? E aquelas pessoas que já tiveram desgaste, é óbvio que ela vai ter que um tempo maior de tratamento, ela vai ter que ter um cuidado diferenciado, tá? E nem sempre ela vai conseguir estar recompondo tudo aquilo que ela já perdeu. Por isso que é interessante que a gente inicie qualquer tratamento, não só esse, no começo da patologia, quando ela começa a se manifestar, tá? É igual uma gripe. Você sentiu uma dor no corpo, já é hora de começar, né? Tá usando um analgésico, vamos colocar assim. Começar a aumentar a defesa do corpo. Não vai esperar a gripe pegar tudinho, porque aí fica mais difícil para se recuperar, tá? Então, esse desequilíbrio funcional não apresenta lesões orgânicas evidentes, nem alterações metabólicas importantes. Sempre tem jeito, Fátima, tá? Ela vai, a fibromialgia, ela tem um perfil psicológico muito acentuado, tá? Ela está associada, lógico, né, com um problema com relação à transmissão da, do impulso de dor, ele tem
mas ela tem um perfil emocional muito grande também. É interessante tratar a fibromialgia com ortomolecular, mas está acrescentando alguma coisa a nível emocional também. Se você depois quiser, Fátima, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo, aí você me passa o que está acontecendo com você, aí a gente conversa melhor, tá bom? Tá? Então vamos lá, olha. Então, ó, o que acontece? Às vezes o desequilíbrio mineral, tá? Ele é tão discreto, então a patologia não está ali presente, né? No caso, né? Vamos supor, problema de garganta, mas já está te dando um alerta. Então, a gente já pode estar entrando de forma preventiva, tá? Então, sua expressão semiológica pode ser difusa, né? Ou localizada, dependendo da personalidade biológica do indivíduo. Personalidade biológica do indivíduo é a diátese, bom, que é ela que vai dizer qual a predisposição que a gente já traz e deficiência em assimilação de quais minerais, tá bom? Então, a origem dessas disfunções depende da predisposição individual, né? E requer uma abordagem dos fatores externos. É, Quando a gente fala de predisposição de qualquer coisa, tá? Então vamos supor, a pessoa ela teve na família, né? Vamos pegar a Angelina Jolie, que como ela tem um histórico, né, de família em que a tia e a mãe tiveram câncer de mama, então por conta disso ela foi lá, né, e retirou as mamas. Uma postura que eu acho no mínimo pouco inteligente, eu acho. Desculpa, mas eu acho pouco inteligente. Por quê? Porque quando você tem uma predisposição, primeiro, não significa obrigatoriamente que você vai desenvolver aquela predisposição, tá? Por quê? Porque a predisposição, ela precisa de agentes externos, tá? Que acabem desencadeando algo que você está propenso a acabar tendo, né? Por quê? Porque sim, o câncer ele não dá só na mama, concorda? Então ela tirou as mamas, acho que ela tirou o útero também, tá? Mas ele não dá só na mama e no útero. Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo. E ela, na minha forma holística de enxergar a coisa, ela está criando predisposições. Por quê? Porque ela está criando um estado de ansiedade com medo da doença, tá? E ela está agredindo o corpo, não é? O câncer ele aparece por conta de uma divisão celular alterada, tal, que acaba formando um acúmulo de células, isso que é o câncer. Forma um acúmulo de células que não tem função e acaba obstruindo o funcionamento das células ao redor. Ela passa por tantas cirurgias. Não precisa haver reposição celular? Quem garante que de repente pode ter migrado alguma célula, entendeu? Então, quando eu falo de predisposição mineral, né, olha, como você tem essa tendência de falta de silício, você tem uma predisposição a desenvolver problemas de artrite. É uma realidade. O silício ele ajuda a movimentação e formação de líquido sinovial, né? É ele que ajuda a movimentação das articulações, certo? Certo. Mas se você, né, não está num ambiente, vamos supor, você não trabalha com repetição, né? Linha de produção de repetição, né? A sua alimentação é rica em silício. Então, não é porque você tem uma diátese que pressupõe uma deficiência de silício que o meio que você vive, tá, vai acabar te protegendo dessa predisposição que você tem. Deu para entender? Então, quando a gente fala desses fatores externos, é justamente isso. A pessoa ela tem uma predisposição, tá? Mas ela pode simplesmente ou desenvolver mesmo, porque existe esse impulso do externo, forçando aquele consumo diferenciado do mineral, tá? Mas também existe a possibilidade dela tratar, ok? Então, não é porque a diástase está dizendo, né, que a pessoa já vai ficar com medo, que já aconteceu
disso. A pessoa lê e fala, ai meu Deus, então quer dizer que eu posso desenvolver isso, tá bom? Não é por aí a coisa. Então, as funções dos elementos são variáveis e múltiplas, e múltiplas as suas interações. A organoterapia baseia-se na ação terapêutica do elemento químico na sua forma ionizada, tá? Que é a forma que a gente faz a colocação do órgão via transdérmica, tá? Tá? Isolado ou composto, que são necessários ao equilíbrio biológico do organismo. Apresenta vantagens sobre outras terapêuticas por permitir o tratamento de estados pré-patológicos e corrigir os transtornos funcionais que, caso não sejam tratados, evoluirão para patologias lesionais. Eu acho que é uma das poucas terapias que você consegue trabalhar de forma efetivamente preventiva, tá? Então, vamos supor, pegando Fátima como exemplo, né? Como ela já tem, né, esse problema de fibromialgia, ela pode tratar os filhos, por exemplo, tá? Para evitar que eles desenvolvam, ok? Vamos lá, tá? Então, por muitos anos, os órgãos e elementos detectados no organismo foram considerados impurezas, né? Que é o que a gente estava falando, né? E suas atividades ignoradas. Então, investigações recentes, né, que foi a partir de 1912, avançados têm demonstrado que o equilíbrio que traduzem saúde e beleza dependem intimamente de uma grande variedade de órgãos e elementos. Então, esses minerais, presentes no organismo em pequenas e mínimas, às vezes ínfimas concentrações. Por isso que é muito difícil fazer uma avaliação quantitativa, porque às vezes ela é muito pouco, pouco demais, tá bom? Dentro da área de estética e beleza, a gente também, o silício que foi assim o master, né? Quem trabalha com a área, ou pelo menos quem compra um creminho, pode ver lá. Toda vez que tem um creme anti-envelhecimentos, pode olhar. Tem o colágeno, né, que é a proteína, e tem o silício. Por quê? Porque o colágeno não se fixa no organismo sem o silício. Entendeu? Então não adianta a pessoa passar um monte de coisa, se não tiver silício, não fixa. É, quando a pessoa ela faz, por exemplo, um tratamento para queimadura, né? Ela teve problema de queimadura, tal, o silício ele é primordial, tá? Para poder auxiliar na repor tudo, reconstituição da pele. Bom, dúvidas? Vocês estão tão quietinhos, tá? Ai, filha, para bronzear, né? Aí para bronzear já. Aí no caso seria mais o beta-caroteno, né? Que ele vai entrar, que seria a. Seria com a vitamina E. Oi, cadê? Cris. É, exatamente, que eles trabalham em conjunto, tá? Ele mesmo, tá certo, Cris. Ele e o cobre. Ah, então tá bom. Ah, finalmente, é porque vocês ficam tão quietinhos. Vou pular essa parte porque nós já vimos, tá? Então, ó, sua presença, né, acelera as reações químicas que a gente estava falando, tá? Lembra que eu falei, tá? Que mesmo as enzimas e as proteínas, elas precisam deles para poder estar funcionando, tá bom? E água, viu, gente? Ah, inclusive isso. O problema da fixação do colágeno está associado, tanto colágeno como a formação de elastina, que são proteínas, elas estão associadas, além do silício, né, que faz a fixação, tá? O cobre, que também ajuda a fixação. A água é primordial, tá? Porque elas são todas liofilizadas. Se você, né, são substâncias hidrossolúveis. E se você não fizer uso da água, também não vai adiantar nada, pode encher a cara de creminho, tá? Ah, gente, ó, isso aqui é importante. Os órgãos que a gente vai estar utilizando,
tá? Eles têm um processo de extração através da água do mar, tá? Eu não vou conseguir explicar para vocês o processo, mas a forma dele, diferente é assim. Quando você faz a obtenção dos minerais através da terra, né? Então você vai lá onde tem argila, né? Que nem a argila é um super produtor de alguns elementos, quase tudo está nas argilas, tá? É o que eles utilizam para estar fazendo aquela reposição, por isso você consegue fazer a solicitação da receita, porque é uma quantidade que dá para você pegar, né? Sei lá, nós colocar naquela balancinha de nada e conseguir pesar. O que a gente faz, a reposição, os que eu dou como sugestão para vocês, e é por isso que eu falei, você pode estar pesquisando, ver se encontra outros locais, mas contanto que também tem essa avaliação da Anvisa, ele é retirado da água do mar. E existe um motivo para ele ter feito solicitado fazer a obtenção desses óleos através da água do mar, tá? Porque olha só, olha que coisa mais linda. A composição mineral, ó, tô falando um mar limpinho, tá? Vamos esquecer toda aquela sujeirada que tá lá, tá? Vamos pegar só a parte boa do mar, tá bom? É tão interessante porque a nossa evolução veio da água para a terra. E isso é tão comprovado que os órgãos elementos do nosso corpo, a proporção deles, são semelhantes, tá? À proporção dos mesmos avaliando a água do mar. Por quê? Porque o nosso corpo, né, 70% de água, tá? Então ele traz esse histórico. Eu achei até romântica a coisa. Olha que bonito, né? Então ele traz esse histórico. E vocês podem comprovar. Quando a gente vai para a praia, né? Isso não é assim tipo, nossa, é científico. Quando você vai para a praia, né, a maioria das pessoas quando aposenta vai para a praia. E quando fica morando na praia, parece que elas se renovam, né? Eu sou uma que eu sou louca para morar na praia, gente. Por quê? Porque, olha, na praia, né, a não ser quando a pessoa tem alguma alteração de pressão, do resto, a pele fica melhor, o cabelo fica melhor, sua disposição fica melhor. Até quem tem problema de pressão dá uma equilibrada. Por quê? Porque aquela maresia, tá? Que ela traz, aquela corrente de sal, ela vem carregada de minerais também. Inclusive iodo, né? O mesmo sódio, na forma íntegra, ele é útil. Então, o que, que acontece? O nosso corpo ele acaba se reequilibrando de andar na praia, tá? Ele faz trocas. Os órgãos e elementos conseguem estar entrando no nosso corpo, aquele pouquinho que a gente passa ali molhando os pés, tá? Então, é uma forma de estar repondo esses minerais, tá? E como o método que é utilizado, ele segue essa mesma linha, né, de estar retirando da água do mar, não existe esse problema de toxicidade, porque ele também vem em quantidades muito, muito pequenas, mais próximas da quantidade que o nosso corpo precisa mesmo assimilar. Por isso que a gente trabalha com os órgãos individuais. Então você vai lá, vai ter silício. É só silício que tem ali. Quanto eu vou usar? 3 a 7 gotas. Entendeu? Um pouquinho. Por que acaba sendo um método que dá uma resposta mais rápida? Tá? Por conta disso. Então, ó, o elemento é a substância mais pura, simples, que não pode se decompor em outra, seja qual for o processo de análise química. Tá? Então, existe na tabela periódica 104 elementos, né? Que é a tabela periódica. Agora, acho que foi acrescentado alguns a mais, tá? Desses elementos, pelo menos 77 já foram identificados no corpo humano. Olha que interessante, tá? Então, a fonte primordial é o solo. Vocês lembram na época, agora a gente não tem mais hábito, mas está voltando, que o pessoal usava moringa, argila vermelha, né? E usava filtro, que até hoje, o barro vermelho. A argila, gente, é um elemento que tem praticamente todos os minerais que a gente precisa. Quando você faz uso daquela água, né, que vem desses filtros, você praticamente repõe todos os minerais que tem no seu corpo.
Se não tivesse os agentes externos, né, que infelizmente a nossa civilização que mais tem, se não tivesse os hormônios nas carnes, os agrotóxicos nas frutas, né, a contaminação do lençol freático, né, o problema de contaminação do solo, se não fosse só isso, tá? E nós bebêssemos aquela aguinha, a gente praticamente não ia ter problema de saúde, tá? Mas infelizmente a nossa civilização, ela tem um meio de uma cultura de vida altamente destrutiva, né? A ação né? Que agora que é o pior das ondas, tá? Que fica atravessando para a gente o tempo todo, né? Passando por dentro do nosso corpo, não é possível que nada disso, né? Alguém tenha a inocência de achar que tudo isso não influencia na nossa saúde. Então, se nós tivéssemos, né, uma condição de vida mais saudável e tomássemos a água dos filtros, andássemos descalços no solo, né, que não tivesse problema de contaminação, com certeza nós não estaríamos precisando fazer o curso de ologoterapia, porque não ia ter pessoas para a gente fazer essa reposição. Né? É uma utopia, mas quem sabe, né? Daqui uns anos, tá? Então, os alimentos são fornecidos ao nosso organismo, né? Pela alimentação. A alimentação nos organismos humanos tem como fonte principal primordial o reino vegetal. O reino vegetal capta esses elementos do solo. Então, por isso, né, que a gente não basta só você pegar com aquele paciente da gente e só tacar os óleo nele. A gente tem que fazer esse acompanhamento e mudar a dieta, tá bom? Então, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu coloquei aqui. Lembra que eu falei que a gente traz uma predisposição genética e o solo aonde o país, né, onde está localizado o país, também traz uma predisposição de acordo com os tipos de minerais que compõem aquele solo. Então, né, se você tem um alimento, feijão, o feijão que é plantado na Argentina, por exemplo, ele vai ter uma quantidade de minerais diferenciado do feijão que for plantado na Paris, por exemplo. Por quê? Porque os vegetais, eles fazem uso, né, dos minerais, das substâncias que estão presentes no solo onde ele está crescendo. Então, você pensa, né, que a gente acha que é pouco, quanto alimento importado a gente compra, não é assim? Quanto alimento. E esses alimentos, às vezes, estão lindos, mas faltam minerais para as nossas necessidades aqui. Por isso que é interessante aquelas, como que falava? Cultura familiar, agricultura familiar, né? Que você plantava aquelas coisas, você tinha sua hortinha ali e tal. Por quê? Porque a nossa energia tem tudo a ver com aquela região onde a gente está. Então, com certeza, os minerais que a gente precisa estariam nesses vegetais que a gente estaria se alimentando, que é uma coisa também do passado que faz falta, né? Que é o que o pessoal está resgatando agora. Então, é aquela agricultura familiar, sem agrotóxico, né? Então, nasce aquela alfacezinha pequenininha, mirradinha tal, mas ela tem tudo que a gente precisa. Que adianta uma alface enorme, que a gente vê por aí, né? Que a gente come e passa um pouquinho e você não, parece que não digeriu nada. E quando você usa, né, um alimento orgânico, embora ele não tenha aquele aspecto viçoso, tal, ele consegue repor as nossas necessidades. Então, vê só, ó, vamos ver, vamos pegar aqui, nem vou olhar tudo, né, que vocês já devem ter lido. Mas olha só uma coisa, que o Brasil já, né, já tem predisposição a ter falta de zinco. Por quê? Porque não tem no nosso solo, tá? Então, ó, cálcio, ó, Argentina, Bolívia, Brasil. Por que o pessoal tem tanto problema aqui? Ó, tá vendo? E esses países, ó, não adianta a gente comprar os alimentos de lá, tá? Porque eles também vão ser pobres em cálcio. Entendeu o que eu quis dizer antes? Aí vamos pegar aqui, cobalto. Então, ó, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, México, Cuba, Peru, Uruguai, tá? Então, ó, aqui praticamente todos os países da América Latina, né, eles têm
deficiência de solo de cálcio, cobalto, manganês, selênio e zinco, tá? Só para, tá vendo? Só para vocês terem uma ideia da coisa. A lista, se não me engano, se vocês quiserem saber melhor, tá? Dá uma puxadinha lá. É que é muito, não dá para colocar todos os países. E tem esse daqui, ó, que eu acho muito interessante, que é o caso da Holanda. A Holanda é um dos solos mais férteis do planeta. E agora vocês vão entender por que nossos óleo que a gente usa a reposição, eles são especiais, tá? Por que eu sou assim, fã número um, tá? E indico sem medo de ser feliz, olha. A Holanda, né? O que aconteceu com a Holanda? A Holanda, a maior parte do solo foi invadido pelas águas do mar. É onde tem os diques, né? Então, olha que interessante, né? É, divulgado na imprensa, declara que o governo holandês se mostrava preocupado com o aumento da estrutura de seu povo. Os animais criados na Holanda também são impressionantemente grandes e robustos. Então, foi uma ironia, porque as pessoas são muito fortes, né? Os animais, eles crescem muito, as plantas crescem muito e a população é muito forte, tá? Inclusive é lá que desenvolve as tulipas, que elas são super exigentes, né? Então, olha só, até as vacas, a produção de leite, tudo isso. Então, olha, a exuberância na Holanda se deve a que as terras nossa senhora, agriculturáveis na Holanda foram conquistadas ao mar, o Mar do Norte, por milhões de anos. Então, as chuvas, enxurradas, os rios levaram esse mar, os sais minerais, né, que a flora terrestre depositando-os em seu leito. Então, o que aconteceu? Quanto vamos investir para termos todos? Nossa, Júlio, espera só um pouquinho que a gente já fala, estou terminando, já converso sobre isso, tá? Então, assim, o solo, tá, por conta da invasão do mar, ficou carregado de sais minerais. Por isso que lá tudo flui. Então, pensa na nossa situação, né, com aquele tanto de minerais que já está faltando, como o nosso organismo ele é pobre e necessita das coisas. Tá? Isso sem falar em todos os problemas externos. Então, esse daqui, a Holanda, ela é uma comprovação de que o melhor, né, a melhor forma de repor, né, os minerais é a água do mar. Então, os nossos óleos são perfeitos. Ok? Então, vamos lá, porque já está terminado aqui. Tá? Então, o povo holandês, né, cercou parte desses leitos, é onde ele fez as plantações e cuida do gado e tal. Inverteu o ciclo, trazendo novamente para a sua flora e fauna os sais minerais que a natureza lhes tinha retirado. Tá? Então, as chuvas, as enxurradas que a gente estudava antigamente, elas também acabam levando sais minerais. Por isso que a nossa agricultura acaba sendo pobre. Então, a desmineralização do organismo, né, que são as enfermidades que a gente já conhece, não, estados de declínio ocorrem durante o envelhecimento, são decorrentes. O interessante é que processos artríticos, artrose, agora ele já saiu da fase dos só os velhinhos, né? A gente vê muita criança, né, adolescente com processo de artrite, tá? E alguns até com começo de artrose, uma coisa assustadora, né? Por conta dos hormônios que tem nas carnes, esse tipo de coisa. Então, há desmineralização que ocorre de forma natural com o efeito do passar dos anos. A desmineralização provocada, né, ou aceleração do processo, bastante evidente na atualidade, devido à ausência de muitos dos minerais necessários ao metabolismo, os quais não são encontrados nas refeições diárias. Agora você vê, se o solo do nosso país é pobre em cálcio, o leite é pobre em cálcio, não é? Porque as vacas vão se alimentar do pasto que é produzido aqui. Então, automaticamente, o nível de cálcio do nosso leite é baixo. Está entendendo como que a coisa funciona? Então, por raciocínio lógico, conclui-se que anormalidades que aparecem com o envelhecimento podem ser sustadas ou retardadas pelo suprimento adequado de minerais, que é a ação preventiva que a gente tem. Tá?
Ok. Então, ó, as principais causas das carências da atualidade, tá? Afastamento da natureza dos métodos naturais de produção, de consumo. Então, o que acontece? Tá? Tudo é muito industrializado, então automaticamente diminui ainda mais, tá? A quantidade de minerais que os alimentos conseguem estar transportando para a gente. Cultiva de forma intensiva sem dar tempo de descanso para a recuperação do solo. Porque naquele desespero de que tem que vender, tá? Eles não trabalham com o sistema de rotatividade. Então, eles esgotam, né, as qualidades do solo. Aí tenta repor de forma artificial, né? Naquele. Ai, tinha um rapaz que era legal se tivesse, não lembro, que era agrônomo, que seria perfeito. Que tem EP, não sei o quê. Quem mexe muito com flor sabe. Então, eles acabam repondo só aquilo que faz com que a planta cresça, né? Fique viçosa, mas ela não tem nutrientes, tá? Monoculturas que exaurem o solo, né? Sem variedade nem alternância de produção. Aquele lugar está plantando aquilo e vai ficar plantando aquilo para sempre, né? Porque eles não têm aquela preocupação, a maioria quer só vender e tá ótimo. Adubação química, né? Que eu falei agora, que empobrece o solo, porque só coloca aquilo que faz ela crescer e não alimenta. E a alimentação industrializada e desvitalizada, que são as carnes, essa coisa toda que a gente acaba se suicidando aí de bandeja, não sabe por quê. Tá bom? Então, fechando, né? A importância da oligoterapia. Hoje se chega à conclusão que o homem medicado não é sinônimo de homem saudável. Porque se você está sendo medicado é porque você estava doente. Então, a medicação não deixa você saudável. Ela te deixa sem aquela doença. Mas você não é saudável só por causa disso. Tá? Então, os medicamentos têm efeitos colaterais indesejados, limites e custos. A cirurgia também apresenta limites e custos. Então, a terapia orto-óligo, a biomolecular e a trofoterapia, que é a terapia nutricional, né, ou seja, comer bem para estarmos bem, propõe uma reflexão individual como complemento de solução e progressos terapêuticos para a coletividade. Tá? Então, a ideia é não adoecer. A nossa estimativa de vida aumentou muito, muito nos últimos 20 anos. Então, a, antigamente, há 20 anos atrás, a estimativa era que um homem, né, chegássemos até 70 anos. Tá? Agora, a nossa estimativa de vida já pulou para 80, 84. Tá? E com o controle das doenças, a tendência é que nós cheguemos a 100 anos daqui a 10 anos. Então, também não adianta a gente ficar aqui tanto tempo e cheio de dor, tá? Cheio de doença. Então, a ideia é que nós cheguemos, sim, 200 anos, mas de forma saudável, tá bom? E todas as terapias, né, que têm essa visão holística, têm como foco isso, fazer com que nós tenhamos uma vida saudável. Ok, gente? Tudo bem? Tá?